Já aparece aqui ao vivo, né? Olá, tudo bom? Boa noite a todos! Estamos aqui com mais uma live da série Conversando na Janela. Inicialmente era Conversando na Janela durante a quarentena, mas agora a gente já está falando Conversando na Janela com Lac Lobato, porque eu pretendo continuar com essa série, já que esses profissionais incríveis estão se dispondo a vir conversar com a gente em tempo real e compartilhar esse conhecimento maravilhoso que eles têm. Hoje mesmo a gente tem uma convidada incrível, de verdade. Olha, é uma honra ter essa fonoaudióloga aqui, porque há alguns anos eu fiz um release do livro dela no meu blog, que é o Da Fala ao Discurso, e é um livro que eu recomendo, eu tive a oportunidade de ler. Eu realmente é um pouquinho técnico para a maioria de nós, mas ele é muito interessante, principalmente para os pais terem uma visão mais clara da situação. A Mariana Pedre, ela é de Manaus. Eu pronunciei certo o seu nome, é Pedre, ou Pedrete. É Pedrete. É Pedrete. É que quando eu falo francês, geralmente a letra final é muda e eu não sabia qual que era. Eu peço desculpas se pronunciei errado. Exatamente. E ela está aqui para falar com a gente sobre o cérebro auditivo, que é um assunto assim fascinante. Hoje eu estou aqui mais como ouvinte do que como entrevistadora, gente. Eu estou assim encantada de tê-la conosco. Já tive o prazer de conhecê-la em Manaus, num simpósio, há 2 anos atrás. E, gente, eu vou parar de falar e vou deixar a Mariana, porque senão eu vou ficar babando. Mariana, por favor. Então, lá, que é uma alegria imensa sentar na janela para conversar com você. Eu achei essa alusão à janela ao fato da gente não estar podendo ter contato com ninguém, né? Numa conversa muito bacana. Mas então, o Pedrejo é a segunda pessoa que fala no meu nome, mas o meu avô é italiano, então é Pedrete mesmo, né? Mas pode me chamar também de Pedre. Muitas pessoas me chamam assim. Então, eu sou formada em são duas profissões que eu gosto muito, né? Minha primeira profissão eu sou formada em letras pela Universidade Federal do Amazonas, então a linguagem sempre foi uma coisa que eu gosto e gostei de primeiro e gosto muito. Então casou com a fonoaudiologia, quando eu fiz fonoaudiologia. E falar sobre o cérebro, né, que foi uma coisa que a gente conversou, mas de uma maneira prática. Eu não quero ficar falando as estações auditivas, nada disso, né? Falar sobre o cérebro para os pais de uma maneira mais acessível é super importante, né, no nosso trabalho de reabilitação. É uma coisa que eu vivo dizendo para eles e os pais que estiverem acompanhando vão dizer, ai meu Deus, ela vai falar tudo isso de novo. Então, esse interesse ele nasceu a partir do momento que eu comecei a ter contato com crianças, né, surdas, porque eu comecei a trabalhar no Instituto Filipe de Maldoni, foi meu primeiro contato, e lá eu encontrei crianças que usavam Libras, mas encontrei crianças que precisavam se comunicar via oral, e era um implante coclear, e aquilo me apaixonou. Falei, nossa, que coisa é isso, né? Que antena é essa? Eu me lembro, por que eles usam essa antena? Eu era, na ocasião, só professora. E aí eu me encantei, eu já entrei de cara nesse mundo. E a partir daí foi só busca, né? Então, em 2012, mais ou menos, saiu aquele livro lá que você viu, que eu adorei, que você fez a resenha dele, né? Porque aqui em Manaus nós ficamos muito acanhadinhos, muito distantes, né, de tudo. Então, foi uma pesquisa que eu fiz com uma criança, porque acredito que tem que existir essa coisa individual no processo, né, de aquisição. E aí nasce esse filho que está ali atrás, que é técnico, mas que eu fiquei muito feliz com a sua resenha. Eu fiquei muito... Está lá no blog, né? De vez em quando eu vejo. E aí nasce um amor também pela fonoaudiologia. Eu já fui por esse caminho, né? Já fui me deixando levar por aí. Obrigada por essa introdução maravilhosa. Eu nem tinha noção de quando que era. Essas datas que você falou, eu me perco muito no tempo. Eu sei que eu conheço pessoalmente uma dessas crianças que você trabalhou, que é o José Luiz, né? Eu conheci ele. E eu vou te falar uma coisa, eu conheci o José Luiz em 2011. Ele tinha um implante só na época. E eu fiquei encantada com o resultado que ele tinha com o implante coclear. Porque ele era uma criança que a gente podia falar com ele estando de costas, que ele conseguia entender o que a gente falava.
E isso foi uma coisa que me impressionou muito, porque eu tinha uma impressão do implante coclear naquela época, eu já usava implante, mas que era uma audição um pouquinho melhor do que do aparelho auditivo. E quando eu vi o Zé Luiz, de repente ele tinha uma audição, assim, que realmente dava liberdade para ele de alguém falar com ele de costas. Ele mudou muito o meu olhar em relação às crianças implantadas. Então, eu, assim, se pensar que você trabalhou com ele, é quase que uma honra ter você aqui para falar sobre isso, porque foi um trabalho que você fez, inclusive, que fez eu que sou a Alec Lobato, mudar o meu olhar em relação ao implante coclear. Sim, assim, na verdade, o meu contato com o Zé Luiz, na verdade, o meu contato é com a Tatiane Braga, né? Porque a Tatiane foi a fundadora da Amada. Então, assim, eu fui voluntária na Amada, né? Não posso esquecer da Amada nunca, porque foi lá que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com essas crianças. Então, passei a atender algumas crianças lá. Então, meu contato foi muito com a Tati. E, através dela, comecei a conhecer Zé Luiz e depois atender também o filho da Keila, né? A Keila deve estar assistindo nesse momento. Ela está assistindo aqui. Está assistindo, né? Então, o Euler, que eu fui falar, o meu pupilo, né? É o meu pupilo. Então, todas essas crianças lá da Amada, né? Que nós vimos crescer hoje, estão por aí com mais autonomia. Então, o que eu observei é isso, né? Que o implante, ele traz autonomia para a criança, para a família. Então, isso é um ganho muito grande, é inegável, né? Na verdade, ele pode trazer, né? A gente não pode afirmar que ele traz, porque varia muito conforme o resultado. Sim, varia muito de criança para criança. Acho importante a gente falar isso, para não parecer que a gente está dando falsas esperanças, porque varia muito de um caso para o outro. Sim, falando de um milagre que não existe, né? Não é um milagre. Mas é possível. É possível chegar nesse estágio que a criança tem autonomia, que a família tem autonomia junto com a criança. E é por isso que eu faço esse trabalho, para que as pessoas conheçam essa realidade. E, se for o caso delas, que elas consigam chegar lá, que elas encontrem um caminho para isso. Né? E trazer profissionais para conversar. É uma das formas da gente colocar as pessoas no caminho que elas querem encontrar. Eu vou começar te fazendo uma pergunta minha, tá? Não foi nem pergunta, nem abri para pergunta ainda. O que significa exatamente cérebro auditivo? O que significa essa coisa de a gente ouvir com o cérebro, que alguns meus fones falam? Então, a maioria de nós vai falar nesse cérebro auditivo, né? Por que o cérebro auditivo? Eu descobri que as orelhas, elas só vão captar esses sons. Então, quem vai fazer o trabalho mesmo pesado é o cérebro, é ele que vai dar informações, é ele que vai codificar e decodificar tudo que se ouve, não é? Então, por exemplo, você falou das crianças, das diferentes tipos de crianças que vão ter resultados diferentes, é exatamente a forma como eu construo esse cérebro auditivo, né? Como os pais constroem junto com o terapeuta, família e escola, porque não é um trabalho isolado, né? Não é um mérito do terapeuta, é um mérito de um monte de gente que está envolvida nesse processo. E aí eu digo sempre, né, esses pais são os arquitetos do cérebro da criança. São eles que vão levar essas informações. Então, eu sou sempre a favor da gente estar dando recurso, subsídio para essa família saber o que tem que fazer para construir esse cérebro. E aí nós estamos vivendo um momento que a gente sempre fala, os pais fazerem atividade em casa, fazer atividade em casa, e eles foram meio que forçados a estarem em casa. Então, de certa forma, é uma coisa positiva no meio de uma situação ruim, vamos dizer assim. E aí a gente precisa construir esse cérebro. Eu trouxe até um exemplo, eu gosto muito de usar um exemplo, que é de uma outra língua, para que os pais entendam e quem estiver assistindo essa live possa entender um pouco. Vamos nos colocar no lugar de um cérebro que está em construção. Eu vou falar uma frase que não é uma frase muito usual. E aí vocês vão escrever o que vocês acham que essa frase significa. O nomezinho é Zdravokakose. Opa! Zdravokakose. Aí vocês podem dizer aí o que vocês acham que isso significa. Pessoal, se vocês puderem responder a pergunta da Mariana, tá? Eu acho que eu não entendi. Ou você mesma. Eu acho que eu não entendi aqui que foi dito. Então,
Acho que é porque eu não consigo ler o que eles estão escrevendo. Mas essa sequência que eu falei de sons, para gente que fala língua portuguesa, é uma sequência eu não consigo compreender, porque o meu cérebro não construiu essa informação. Mas, para quem fala sérvio, significa oi, tudo bem? Então, oi, tudo bem? O nosso cérebro já conseguiu fazer aquela sequência interessante, eu digo para o outro, oi, tudo bem. Talvez, da próxima vez, quando alguém vier falar comigo da Sérvia e falar Zdravokakse, eu vou responder da mesma forma, porque oi, tudo bem. E vai parar por aí, porque eu só sei falar isso em sérvio. Então, lá, que brincadeiras à parte, tentar, eu sempre falo alguma coisa assim para os pais, para a gente tentar se colocar no lugar da criança que está ouvindo pela primeira vez. Né? Então, eu vou ter que falar coisas como essas que eu não sei o que significam numa sequência, né, de fala, e eu vou ter que imprimir outros caracteres, eu vou ter que imprimir emoções, eu vou ter que ter outros sentidos para usar, porque por tudo isso vai perpassar a memória, né? E essa memória tem que ser uma memória afetiva, que me traga prazer, que me traga bem-estar, para que eu possa armazenar essa informação e buscá-la em outras situações. São situações que eu vou usar com contexto, né? Porque muitas fonos falam, se você ficar repetindo só pato, mamãe, bola, fora do contexto, isso não significa muito. Então, eu preciso vivenciar o contexto, né? Em que momento da vida que a gente começa a construir essas conexões cerebrais, né? Em que momento da vida que o cérebro começa a se desenvolver? Então, na barriga da mãe. Uau. Lá pela 21ª semana, quando começa a se formar, quando o sistema já está ali formadinho. Então, é por isso muito importante que essas mães conversem com os seus bebês. Por isso que tem uma frase da Jane Mandel, que é da Edibel, ela fala que a surdez ela é uma urgência neurológica, justamente por isso. Porque daí o tempo que eu vou detectar essa perda auditiva e o tempo que eu vou intervir, ainda tem que se considerar esse tempo, né, que ficou, que a criança, quando a criança já nasce, né, com a surdez, eu ainda vou considerar esse tempo que eu fiquei privado desse som, privado da voz da mãe e das outras experiências maternas. E aí é um momento que o cérebro começa a fazer milhões de conexões. Né? Ela diz, e são números, e eu sou péssima para decorar número, mas ela vai dizer que até os 3 anos, a criança ela tem essas conexões, elas são em torno de, sei lá, os adultos têm 300 trilhões de conexões. As crianças duplicam esse número, né, de conexões até os 3 anos. Não é que isso não aconteça até os 5, 6, acontece, mas vai diminuir. Mas vai ter conexão o tempo inteiro? Depende de quem está construindo esse cérebro. Por isso é importante cantar para a criança. Então é uma tríade, vamos lá. Falar, ler, cantar. Para construir esse cérebro. Porque o que a gente percebe lá? Que quando as crianças são surdas, a tendência, e existem estudos a respeito disso, a tendência é que a família não fale muito com a criança porque ela é surda. Geralmente aquelas que têm surdez profunda, então a família não fala muito, ele não está ouvindo, e aí ela não fala muito. Então, como é um hábito, da feita que ela coloca uma ASE, né, ou um implante coclear, ou algum outro dispositivo auditivo, ela perde aquela conexão. E aí a gente também, né, tem a psicóloga no nosso programa lá do PIC, a Paula, que o papel dela é muito de resgatar esses pais, né, de resgatar esse vínculo, né, que se cria entre a família e a criança. Eu vou fazer um comentário aqui, de uma lembrança que eu tive. Há uns quase 20 anos atrás, eu trabalhei num shopping, né? Eu trabalhei durante um evento de Natal, eu fui fantasiada de duende, blá. E aí os pais traziam as crianças para falar conosco. E um dia uma família trouxe um bebê fofíssimo, de 8 meses, e eu fui falar com ele.
E aí a avó fala pra mim assim, não adianta você falar com ele porque ele não ouve. No caso, tá todo masculino. E eu falei, mas ele tá me vendo. E ele tá vendo que eu tô falando com ele. Eu acho que ele vai me entender pelo sorriso, porque ele não tá preocupado com o que eu tô falando. Aí a avó fica meio assim. Mas eu esqueci de falar com o bebê, como eu falei com qualquer outra criança. Porque eu acho que a criança, ela precisa de atenção. E uma criança surda, mesmo que ela não esteja ouvindo, ela consegue ver que você está olhando para ela, que você está mexendo o lábio, que você está se comunicando com ela. E de alguma forma ela vai entender isso. No cérebro primitivo dela, ela é capaz de entender que ela entende uma interação, uma atenção em relação a ele. E aí, Com certeza. E aí tinha uma mãe comentando justamente isso, que ela cantava pro filho dela. Ela colocava a mão dele na garganta dela para ele sentir e ele se acalmava com isso. Esse vínculo é muito importante, né? O que você acionou aí, na verdade, são os elementos que a gente chama de paralinguísticos. O que são esses elementos? Porque na minha fala não tem só fonema, não tem só entonação. Na minha fala também tem a expressão que eu uso, o olhar que eu uso, o sorriso. Tudo isso também faz parte da linguagem e da comunicação de uma maneira geral, né? Nós imprimimos na nossa comunicação as emoções, e isso também é linguagem, é muita linguagem, as crianças entendem isso. E fica muito mais fácil quando elas ganham implantes e começam a ter algum retorno, né? Então, o cérebro precisa muito, né, desse tipo de vinculação. Então, você acha que os pais de crianças surdas devem começar a conversar com a criança mesmo antes do implante, né? Mesmo antes, com certeza. E depois do implante, o quanto eles devem falar com as crianças? Sempre. Toda hora. E eu até chamo a atenção para uma coisa, porque eu digo, olha, vocês têm que falar, mas também tem que dar uma segurada na ansiedade, porque a gente também precisa deixar essa criança dar um retorno, né? Acho que você está falando. Existe nos estudos da linguagem uma coisa chamada input, que é aquilo que eu coloco, né, naquele cérebro, são as informações que eu digo, e falo, e repito, isso é o input. E tem o output, que é o que a criança vai fazer com isso, com essas informações, é o processamento de tudo isso. E aí eu não digo para a criança assim, escuta, eu também tenho que parar e escutar para ver como foi o processo dessa informação. Eu fico pensando lá o que você falou da criança lá, né? Porque tem estudos que dizem que a gente, quando está, por exemplo, eu tenho bebezinhos pequenos e a gente diz que a criança fala, né? E eu tenho que ouvir o que essa criança fala e corrigir. Então, tem alguns estudos que falam mais ou menos assim, que existe uma coisa chamada mamanhês. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Assim como a gente... como um processo de interação é importante, né? Um interfere na comunicação do outro. Se eu digo para a criança, geralmente uma criança pequena, geralmente eu modifico até a minha entonação e a minha voz. Pode ver, você chega perto de uma criança pequena, como é que você fala? Olá, coisa linda! Como é que vai você? Guti-guti da titia. Então, isso é uma manhês, né? É a criança também interferindo na tua fala, não é só você que interfere na fala desse bebezinho, nessa criança novinha. A gente imita as crianças também e as crianças nos imitam nesse processo, né? E outra coisa, a gente acha que elas vão aprender só por imitação. Esse cérebro vai fazer um outro processo, ele vai criar hipóteses. O que são as hipóteses? A mãe fala assim, eu caí. A criança vai ouvir aquilo, né? E a gente sabe que 80% do que eles aprendem são coisas que você não está falando diretamente para eles, são coisas de casa. E aí a mãe falou assim, eu caí. E aí lá pelas tantas você ouve a seguinte frase, eu nem chorei. Caí e chorei. Ele criou uma hipótese, se cair é cair, chorar deve ser chori. Então eu nem chorei. Então as crianças constroem isso o tempo todo. E aí, como é que a gente vai responder para a criança? Você nem chorou? Então, é nesse processo de linguagem que você vai naturalmente ensinando essa criança, mesmo que ela tenha
o implante coclear, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia diferente de que tem que ser aquele ambiente só terapêutico, daquela forma, mas se a gente for ver os estudos, por exemplo, a maioria dos estudiosos, Piaget, Leopold, que foram os primeiros, eles pesquisaram as suas próprias crianças, e eles chegaram a muitas ideias, né, de como as crianças aprendem a ouvir, aprendem por meio do cérebro. E aí você consegue dar esse suporte para essas crianças que estão aprendendo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Acho que sim, respondeu sim. Tem até um comentário engraçado aqui, que da mãe comentando do primeiro palavrão que o filho dela falou, que ele falou dentro do contexto, ele falou no momento certo, que ela falou que ela teve que corrigir ele, mas por dentro ela estava comemorando, porque ele tinha entendido o contexto da palavra, mesmo que fosse errado. Ai, meu Deus, eu tô rindo aqui daquela, porque uma vez aconteceu isso. O Euler, numa terapia, falou alguma coisa parecida, e ela disse, não tá conseguindo falar o fonema, o R. Eu disse, ele fala assim, que ele falou um negócio aqui pra mim. Ela, como? Eu falei, ele ouviu em algum lugar. Então, as crianças, é a tal da fala incidental, né? As crianças pescam o que a gente está falando, não necessariamente com eles, às vezes estão brincando assim, e aí eles pegam, né, essa informação. Mas com certeza, né? A gente tem que tomar muito cuidado do que a gente fala perto de criança pequena. Porque eu já recebi bastante relatos de pais que acham que a criança está com implante, que ela não está pegando as palavras, e aí fala uma palavra e a criança repete. E aí eu tenho uma amiga que ela falou assim, ai, que saco. E aí a criança repetiu, ai, que saco. Ela falou assim, mas ainda bem que eu não tinha falado nada pior, né? Porque eu nem achei que ela estava prestando atenção. E a criança com deficiência auditiva com implante, ela às vezes está prestando atenção até mais do que uma criança ouvinte. Tem uma pergunta da Keila aqui, que eu acho que você vai gostar de responder, e tem a ver com o contexto que você falou. Por exemplo, uma criança surda pré-lingual, que foi implantada com 4 anos, após 1 mês de implante, e ela ainda não responde o próprio nome. Qual poderia ser a causa disso? Existem várias causas possíveis, né? A primeira, sempre quando a criança não está respondendo, a primeira coisa que eu penso é só em alguma coisa com esse aparelho, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que checar e pedir para quem faz a parte do mapeamento, né, verificar. Eu sempre mando relatório, né? As nossas crianças, a grande maioria são crianças que estão implantadas para o sul e para o sudeste, né? Então eu sempre peço para dar uma verificada nisso. Outra coisa, tem que verificar se essa criança não tem nada acessório junto com isso, né? Ou dificuldade na compreensão, na linguagem, outros aspectos que estejam vinculados não só à questão da surdez, né? Outras situações aí. E aí a gente pode enumerar um monte de situações, criança que não é estimulada o suficiente em casa, enfim, são vários aspectos de uma criança ter respostas positivas com implante e outros aspectos não. Então, cada caso vai ser um caso, né? Com certeza, com certeza. E vamos começar pelo básico, assim, porque você falou que você queria trazer dicas práticas. Eu acho que vai ser uma grande diferencial, porque eu acho que muitos pais estão em casa e estão perdidos. O que eles podem fazer com essas crianças? Que pode ajudar no desenvolvimento de linguagem dessa criança. Sabe, brincadeiras lúdicas que podem fazer. Se você puder trazer alguns exemplos de coisas que possam ser feitas, eu acho que vai ser muito útil e eu acho que é isso que eles estão esperando. Então, olha só. Uma coisa que é teórica, mas é importante que os pais saibam. Por que é importante tanto que eles falem? Porque a gente fica cobrando isso deles, né? O tempo todo. Que o centro da leitura, da alfabetização, que prepara uma criança para a alfabetização, ele fica no córtex auditivo primário. Então, isso, se a gente pensar nisso, isso por si só já é uma informação muito significativa. Porque quanto mais eu dou suporte para esse cérebro ser construído e eu levar mais informações, melhor essa criança vai se sair ali lá na parte da leitura e da escrita quando ela estiver no processo de alfabetização, salvo outras situações, né? Estou falando daquela criança que seguiu o padrão direitinho e recebeu
orientação fonoaudiológica, reabilitação, que fez tudo direitinho. E os pais também têm que fazer a parte deles. Então, se a gente sabe... Eu sempre falo para os pais, olha, mamãe perguntou outro dia assim para mim, achei até interessante. Ela disse, Mari, como é que eu ensino o fonema... Eu nem me recordo mais qual foi o fonema. Mas é tipo, o vança. Eu já falei para ela várias vezes a mesma palavra. Vaca, vaca, vá, vela, né? E ela não está conseguindo. E aí eu disse para ela, olha, se a gente ficar só na repetição de uma coisa, a criança cansa, ela pode até repetir para você naquela hora e ela vai embora. Mas se tu fizer uma coisa interessante, colocar esse fonema dentro de uma música, né, isso fica mais atrativo para a criança. E aí, em vez de eu ficar corrigindo e fazendo aqui o individual, eu falo, olha, a vaca amarela caiu na panela. Algo assim, faço uma ênfase com o fonema V. E sempre colocar a questão mais lúdica. Né? Então, assim, se eu tenho que falar, de que forma que eu posso falar em casa nesse momento de pandemia, que eu não posso sair, que eu não posso ir para lugar nenhum, as crianças não têm a escola física, mas têm a escola virtual, dividindo o computador, ou às vezes, quando são crianças do SUS, não tem nem esse acesso. É importante que se diga isso, porque a gente vive isso aqui, né, no Amazonas. Eu não sei como é que é em outros estados, mas a gente vive isso de famílias que não têm nem internet e não tem aquele material que o terapeuta usa bonito lá no momento da reabilitação. Então, eu digo sempre, às vezes você pode usar uma fita. Sabe essa fita aqui de coisas, de tipo manteiga que você usa em casa, né? E às vezes a gente tem essas coisas em casa, mas isso é uma ideia, né, que a gente tem. Então, por exemplo, você tem que ensinar o sonzinho. Você pega essa fita aqui, essa fitinha que você tem na sua casa, que você usa para consertar alguma coisa, você junta um pedacinho com o outro, assim, ó, porque tá difícil com uma mão só. Deixa eu recortar aqui. Ela vai ficar coladinha assim. E aí você desenha coisas que você pode usar. Isso aqui é com aquela canetinha preta, pode ser um pincel. Se você não quiser que seja um material que se estrague, você usa aquela permanente, aquela canetinha permanente. Isso foi uma coisa que nós criamos lá no PIC, lá no programa, porque tinha muita família que estava, não tem esses brinquedos, vamos resolver esse negócio hoje. E aí você coloca até aqueles sonzinhos do Link. Que fofa. Não é? Aí a gente entra com uma musiquinha, vamos fazer o sonzinho, quem é que tá chegando? Aí canta, a cobra não tem mão, a cobra não tem pé. Como é que a cobra sobe no pezinho de café? Como é que a cobra sobe no pezinho de café? E aí já chega a criança lá querendo essa música. Vamos cantar a cobra primeiro. Então, assim, são coisas que os pais podem estar fazendo em casa. Às vezes a gente diz assim, não precisa material nenhum, porque eu sempre digo, gente, vamos fazer as receitas de pizza, vamos fazer aquelas coisas da cozinha que a gente treinou lá no PIC, mas chega um momento que eles querem uma coisa diferente, eles querem uma coisa que não seja da casa, porque existem várias estratégias, né? Eu digo assim, tá arrumando a roupa, pede a criança assim, me dá uma meia vermelha que você tem ali. A criança não entende, a sua meia vermelha, vamos lá buscar? Então, dentro de casa tem muitas estratégias, mas às vezes eles me pedem essas estratégias de fazer alguma coisa. E aí, o que você faz? Você pega esse peixinho que você desenhou, que pode ser de vários tamanhos, né? Não precisa saber desenhar lá, porque um peixinho você faz assim, né? Já tá feito o peixinho. E aí, você pode colocar numa garrafa como essa. Ó, ele ganha uma garrafa d'água normal que você ia jogar no lixo, né? Você até preserva o meio ambiente com essas histórias. E aí você vai colocando esse material que você vai construindo com a criança. Eu sempre coloco alguma cola aqui por dentro para não deixar depois a criança ficar mexendo e não fazer lambança, né? Então eu coloco aqui, aí a gente canta uma musiquinha. Não sei se eu posso cantar aqui de novo. Sou boa cantora. Canta pra gente, sim.
Então, essa musiquinha quem me ensinou foi uma criança também. Eu estava cantando como pode um peixe vivo fazendo uma... Mas ele disse, tia, eu vou cantar outra. Eu falei, canta então. Aí ele disse, isso é um aquário que a gente fez. Então, tem um peixinho no aquário, colorido e brincalhão, gira, 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 gira e mergulha, tibum, só para chamar atenção, gira, 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 gira e mergulha, tibum, só para chamar atenção. Faz um sucesso com as crianças. E aí você pode ir inserindo outros elementos. Você pode fazer uma contação de história dentro daquela água, né? Eu já desenhei bonequinho e criança foi nadar na piscina, foi nadar no fundo do mar. E aí tem o jacaré. Tá mal desenhado. Repartiu. Então, para crianças bem pequenininhas, eu conheço um jacaré que gosta de comer. Posso fazer gesto. Esconda as suas orelhas, senão o jacaré come só a orelha e o dedão do pé. Come só a orelha e o dedão do pé. Então, essas são informações por meio de linguagem, por meio de música, que está trazendo o quê? Emoção, afeto, e isso vai fazendo uma construção no cérebro. Nesse momento, ele está fazendo muitas conexões ali e guardando isso, né? Tanto é que a criança, quando volta, tia, jacaré, canta para mim. Então, isso é muito interessante. Quem nunca gostou de ouvir uma canção, né? Então, a gente agrega essas musiquinhas para a construção desse cérebro, né? Quando você estiver contando uma historinha, eu vou ler para minha criança, né? Você lê aquela historinha, mas faz aquela cara, né, de a bruxa chegou, não pode ser uma bruxa de qualquer jeito, tem que ser a bruxa má, e a criança já te olha assim, porque são os aspectos que são os aspectos extralinguísticos, paralinguísticos ali que a gente precisa para que a criança entenda esse contexto. E aí você vai construindo isso. Isso dá trabalho, porque às vezes na hora de dormir, se o pai e a mãe já está cansado, ou então você tira um tempinho para fazer isso, né? Não sei se vocês querem mais ideias, assim, de acordo com o tamanho das crianças, não sei. Eu posso perguntar aqui, pessoal, vocês estão gostando das ideias? Vocês querem mais ideias? Eles demoram um pouquinho para responder, porque tem um pequeno delay na nossa conversa, o que aparece lá. Mas, enquanto isso, eu queria comentar uma coisa. Essas musiquinhas que a gente aprende na infância, elas marcam muito. Sim. Trazer um exemplo para você. Eu aprendi quando eu estava na escola uma musiquinha, tentando lembrar qual música que era. Eu acho que era uma música do Dia do Índio, uma coisa assim. E ela tinha um ritmo específico. E anos depois, quando eu já era adulta, meu marido me ensinou uma outra música, porque ele tinha aprendido na infância. E eu cantei a música que ele tinha. Ele falou assim, como você consegue cantar certinha? Aí eu falei que a maioria das músicas infantis, elas têm um ritmo parecido. E como eu tinha aprendido uma música, eu consegui imaginar o som da outra. Eu acho que essas coisas que a gente aprende na infância, elas marcam tanto que elas ficam com a gente para sempre. Então é muito importante essas brincadeiras lúdicas com a criança, essas musiquinhas, porque vão construir a personalidade delas a longo prazo também. Isso. E por tudo isso lá que perpassa a memória, né? Perpassa o afeto que você tem. E olha só, na questão cerebral, a gente não aprende só com a via auditiva, né? A gente fala da via auditiva, enfim, porque nós somos fonoaudiólogos e tudo, e estamos aqui preocupados mais com essa parte, mas a criança, ela memoriza as coisas também pela parte tátil, pela parte motora, pela parte sinestésica. Você sai com a criança e diz assim, não pode colocar a mão em nada, não é para tocar. O que ela faz? Ela vai lá e coloca o dedo, porque ela precisa dessas informações. Verdade. Tem algumas perguntas para você. Aqui uma pergunta é assim, qual a importância de criar oportunidades para estimular crianças conforme o interesse de cada uma? Então, isso é muito interessante porque, às vezes, até nós, em terapia, né? Por exemplo, um adolescente. O que eu vou numa terapia fazer com o adolescente? Uma vez a gente, de tanto pensar, nós vamos fazer um karaokê?
Então, você vai buscar essa informação. Eu preciso trabalhar com música, mas eu não... É porque isso vai me dar uma entonação, um ritmo, né? Uma melodia, vai me dar uma ênfase em alguma palavra que eu queira, algum fonema. Então, às vezes, eu vou buscar uma coisa de acordo com aquela criança. Crianças mais tímidas talvez não aceitem. Mas algumas crianças, se você colocar... Vamos fazer uma brincadeira aqui em dupla, né? Ela começa a se soltar, porque o foco já não está mais nela. Já está numa brincadeira em comum. E aí, de repente, um karaokê com a legenda que super facilita, porque você já conhece aquela palavra, né? É uma possibilidade. Tem até uma estratégia que eu acho que os pais de crianças maiores podem fazer em casa. Você quer que eu fale? Então, é assim, ó. Geralmente eu uso lá onde a gente atende outras figuras e coloco um chapéuzinho aqui, encaixa a figura aqui. Mas como ficou lá, vai ser na fita também. Então, se faz com fita, põe em casa. Então, você coloca aqui, ó. Você... Não posso colocar outra em ti lá aqui para brincar contigo, mas vamos supor que a sua seja essa. Mas... E aí eu não estou vendo essa aqui, né? Eu estou vendo a sua. Okay. Você está vendo a minha. Você... Eu não sei qual que é a minha. Essa aqui é a banana, mas finge que tu não sabe. Okay. Então, eu tenho que... Isso pode ser feito com os pais, com irmãos, né? Para quem tem irmãos, se não, os pais mesmo. E aí você pode perguntar, me dando pistas, né? Olha, o que você tem aí na testa é uma coisa de comer. E aí eu vou ficar pensando nisso. Exatamente. Eu desenho mal, gente. Desculpa. Não foi o Edu que desenhou, fui eu. Que falta que o Edu faz nessas horas, né? Então, assim, eu posso fazer pergunta para... Digamos que você não sabe o que tem na sua testa. Mas eu posso ficar te dando informação. Olha, é uma fruta e é amarela. É um pêssego. É uma fruta que o macaco gosta de comer. O macaco gosta de comer. Tem uma banana. É uma banana, muito bem, você acertou. Troca a sua figura. Aí você ganha outra figura. Né? Essas figuras são muito fáceis, né? Porque eu posso colocar mais difícil conforme for aumentando. E aí você pode fazer pergunta para mim agora. E aí você vai marcando lá os pontos que são feitos, né? Então, olha quanta informação o meu cérebro, o teu cérebro tiveram que procurar ali. Deixa eu ver. Porque qualquer fruta, muita fruta pode ser amarela. Por exemplo, né? Na sua testa tem uma coisa de comer. Que criança adora comer. E a gente tem que usar uma colher para comer. Eu já ia dizer da primeira vez chocolate. Chocolate de colher. Gosta de comer? Aí eu posso pensar, que precisa usar uma colher, sopa jamais, né? Aí eu vou dizer... Não, criança danoninho, não gosta de tomar sopa. Criança não gosta de tomar sopa. Danoninho, né? É danoninho, é iogurte. Então, a ideia... Você tem... Então, a ideia é que essas crianças fiquem adivinhando, que não é uma adivinhação, né? Eu tenho algumas informações aqui. Mas aqui foi o Edu que desenhou para mim, então assim... Se pode ser escrito, não. Aí eu posso te dar a informação. Você tem um animal. Um animal. É um animal que tem bigodes. Tem bigode, né? Nossa, não sei que animal tem bigode. Você pode me dar mais alguma dica? Esse animal, ele ronrona. Ronrona. Então deve ser um gato. É um gato, muito bem. Então, lá que você vê, o verbo ronronar é um verbo muito mais difícil para uma criança pequena. E aí você colocou um exemplo interessante. Se eu coloco um verbo, eu já estou trabalhando com uma criança que tem um vocabulário muito maior, né? Uma criança maiorzinha. Então, tudo pode ser adaptado. Se for uma criança bem pequena, eu posso dizer, você tem um animal aí na sua testa que faz assim, miau. Que fofura. E aí eu vou nivelando os níveis. Né? Então, tem coisas que são acessíveis para os pais. Eles só precisam entender o que fazer exatamente, né? Quais são
Uma outra ideia, se você não tiver nenhuma outra pergunta, é contar histórias com sons, né? Aqui em Manaus, eu acho que por aí também você já deve ter visto, a gente tem isso aqui, ó. Tá chocado. Consegue ouvir? Sim. Chama-se pau de chuva. Então, assim, isso aqui se faz com aquele rolo de papel. Pode ser feito com rolo de papel, esse aqui não, foi feito pelos artesãos, mas você pode fazer com rolo de papel, nós já fizemos com as crianças lá do programa, colocando arroz dentro. E aí você diz, vinha a menina saindo da casa da avó e começou a chover, escuta o barulho. Uau. Se eu não tiver isso, ou não quiser fazer com o meu arroz, isso eu posso fazer... Lembra que eu tenho que agregar muitas informações para esse cérebro ficar mais ativo? Eu posso começar a fazer... eu estava andando por uma floresta encantada. A criança já está olhando para mim, né? Eu estava andando por uma floresta encantada. E era uma floresta perfumada. Aí eu posso pegar um cheirinho desse aqui e... a floresta era perfumada. Eu vou usar álcool porque eu não quero... a floresta era perfumada. Isso traz outras informações sensoriais além da auditiva. Então eu vou casando informações. Eu acho super importante esses estímulos. No meu livro, Os como Surdo, eu convidei os adultos, porque o livro é mais para adulto, adolescente e adulto, e eu convidei eles para fazerem os instrumentos em casa, para eles aprenderem a fazer instrumentos em casa. Eu dei receitas como fazer, porque eu acho super importante a gente ter prazer de brincar, não só quando a gente tem criança em casa, mas quando a gente está reaprendendo a ouvir, ou aprendendo a ouvir. E brincar faz parte, porque a gente brincar, ele dá prazer e ele cria a memória afetiva que você está falando. Tem uma pessoa perguntando aqui, que é a Artemisa, né? É uma pessoa que você conhece, que se formou recentemente. Ela está perguntando se a música auxilia no processo de entonação e prosódia da criança na aquisição da língua oral. Sim, perfeita pergunta, Artemisa. Coração para ti, Artemisa. A música, ela faz com que o cérebro percorra outros caminhos, né? Então, eu vou buscar outras áreas. Eu consigo dar ritmo, entonação, o que a gente chama de musicalidade, né? Eu consigo, por exemplo, prolongar vogais, né? Lembra que às vezes a gente precisa fazer esse traço suprassegmental com a criança, de fazer aquele A mais longo e depois o A mais curtinho, para que ela perceba que existe a diferença nos sons. Então, a música facilita muito esse processo. E o cérebro é bem mais estimulado, né? Então, a música é uma das possibilidades de uso. Tanto é que quando a gente faz uma terapia, muitas vezes a gente vai dar uma prolongada naquela frase como forma de realçar, inclusive. Então, a música é fantástica. Você trabalha ritmo, sim. A possibilidade de repetir também, né? Que nem aquelas músicas que tu consegue dar uma batida, consegue repetir. Eu não gosto dessa, né? Que já me disseram que não é politicamente correta. Tirei o pau no gato, tô. Não, atire o pau no gato, tô. Essas últimas palavras, elas são mais fáceis de serem ouvidas pela criança. Então, dependendo do meu objetivo terapêutico, eu posso lançar mão dessas músicas que caíram no gosto popular para orientar essa família, para ajudar essa criança, né? Não sei se eu respondi. Eu acho que sim, pelo menos para mim ela respondeu. Tem uma outra coisa que estou perguntando assim, quando que a criança é implantada, ela se equipara, se tem um prazo para ela se equiparar auditivamente com a criança ouvinte. Por exemplo, uma criança de 2 anos, que aos 4 anos ela tem uma memória auditiva de 2 anos, ou ela tem uma memória auditiva nesses 2 anos formada como uma criança de 4 anos. Eles estão perguntando aí mais ou menos isso. Se tem um prazo para equiparar, se essa equiparação acontece. Eu acho que é isso a pergunta que estão fazendo. Não existe, na verdade, é aquela história dos fatores, né?
São vários os fatores. Eu já atendi crianças que tinham uma audibilidade fantástica, conseguiam ouvir tudo, fazia o som, ouvia tudo, mas não conseguiam compreender por diversos outros aspectos. Então, é muito difícil. O que a gente consegue ter são os marcadores de desenvolvimento infantil. Então, por meio desses marcadores, a gente vai observando, né? Você pode ver esses marcadores, se for uma criança muito pequena, lá na caderneta da criança, né? Quando ela sai do hospital, e a gente nem olha muito. Mas tem lá os marcadores de desenvolvimento, tem os marcadores de desenvolvimento, a criança levantou a cabeça por tantos meses, e aí a gente vai ter os marcadores de desenvolvimento também de fala, né? Então, por exemplo, existem dados de criança que no primeiro ano mais ou menos, eu até anotei, eu sou péssimo para número, mas elas têm mais ou menos de 900, e quem fala a Mandel, né? Lá da Age Bell, 900 palavras aos 3 anos, né? Ela tem que ter mais ou menos 900 palavras em média. Então, vamos considerar que essa informação seja uma informação de marcador, um marcador de desenvolvimento linguístico. Lógico, eu não posso dizer, são 900, não, é aproximadamente. Mas isso é um marcador, então eu vou observar, meu filho está dentro desse desenvolvimento, meu filho já tem 3 anos de implante, então ele tem 3 anos de idade auditiva, apesar de ele ainda ter 6 anos de idade, vamos dizer assim. E aí ele continua fazendo aquela frase, quer água? Ou frases mais agramaticais. Então, eu vou entender que uma criança de 6 anos já precisa estar fazendo frases mais complexas. Então, isso é um marcador. E aí a gente tem que verificar com o fonoaudiólogo que está atendendo, né? A professora na escola reclama muito, porque isso vai interferir no processo de alfabetização da criança, na parte escrita, né? Então, tem um caso interessante, é bom até tocar nisso, porque é um caso já, assim, referendado, digamos assim, pela ciência, que não sei se vocês conhecem, é o caso da menina Chelsea, que era uma menina que vivia presa dentro de casa, ela tinha perda auditiva profunda, e o contato dela era com o padrasto que colocava só a comida para ela lá. Quando ela foi resgatada desse cativeiro aos 31 anos de idade, mais ou menos, eles colocaram aparelhos auditivos nela, e ela contou com o apoio de uma equipe muito boa de habilitação auditiva lá na Califórnia, e ela começa a se comunicar, mas muito rusticamente, porque nunca teve acesso aos sons nenhum, mas ela começa aos 31 anos a falar frases agramaticais. O que são frases agramaticais? São frases desorganizadas. O cérebro ouvia, ela tinha audibilidade, mas era tudo muito ininteligível. Ela não conseguia dar sequência naquilo, dar muito significado. Então, em vez de eu falar, eu quero água, ela dizia, água quer, ou água quero. Então, você veja como é importante para esse cérebro estar em construção desde quando você é criança. Isso significa que depois de adulto você não vai aprender? Sim, você pode aprender, mas as conexões são menores, vai dar muito mais trabalho para que esse caminho seja percorrido. Verdade. Verdade. A gente percebe isso, mesmo quando ouvintes, quando adulto, quando a gente tenta aprender uma segunda ou uma terceira língua estrangeira, por exemplo, é muito mais fácil uma criança aprender do que um adulto aprender uma segunda língua, né? A gente percebe isso. É com todos, principalmente com os surdos. Sim, existem os casos raros, né? Estão perguntando aqui se você tem experiência com crianças implantadas com neuropatia auditiva. Então, teve uma época que tinha uma criança nossa em avaliação, e ela tinha esses resultados mais flutuantes, mas eu nunca trabalhei com crianças com neuropatia, né? Eu nunca tive a chance de trabalhar. O que eu tive como contato foram crianças, e isso é muito mais recorrente também para a gente, crianças com autismo que usam implante coclear. E eu no início achava, será que isso vai dar certo? Mas os ganhos foram significativos, excelentes. Crianças com outras síndromes associadas que conseguiram, e às vezes eu olhava assim, nossa, será que vai conseguir? E apesar da síndrome, conseguiu um bom
discurso, uma boa comunicação apenas pela via oral. Isso mostra que tudo vai depender também, mas com neuropatia não tive ainda esse acesso. Obrigada por responder isso. Acho que respondi sua pergunta, Renata, porque ela estava perguntando sobre a neuropatia auditiva. E é engraçado, em várias lives minhas tem surgido essa questão da neuropatia auditiva, porque eu acho que é um assunto que está muito do momento, né? A gente está muito interessado em saber. Inclusive, esses dias me apareceu uma pessoa me pedindo dicas, e ela tem neuropatia auditiva adquirida depois de adulta. Sim. E é um assunto muito interessante, porque eu acho que é uma coisa nova da audiologia. Mas então, mudando de assunto, agora de novo voltando. Se você tiver mais algumas dicas para a gente trabalhar, porque eu acho que quando você traz um exercício para a gente, você fica mais tangível do que simplesmente falar, vamos dar dicas de exercícios. Mas quando você mostra para a gente, eu acho que os pais que estão em casa, eles têm muito mais facilidade de replicar o que a gente está falando do que se você só dá dicas. Porque nem todo mundo é criativo. Por exemplo, o meu marido, ele senta com uma criança e ele vai brincando com ela e vai surgindo brincadeiras. Eu não tenho isso, eu não consigo. Eu consigo copiar o que ele faz, mas eu não consigo criar brincadeiras. Sim, existem materiais que a gente tem em casa, né, e materiais que a gente vai ter que adaptar. Por exemplo, às vezes sai muito caro, você vai numa loja, né? Às vezes eu tenho pena, vou confessar. Eu tenho muita coisa bacana que eu comprei, mas tem umas ideias. Esse aqui foi de uma fonoaudióloga que deu a ideia, o nome dela é Arlete, trabalhava comigo. Eu falei, nossa, tem cara a ideia? E aí ela comprou essas luvas que vendiam em lojas de material de construção, né? E olha o que ela fez, gente. Tem os guizos na ponta, e aí você consegue usar isso aqui como fantoche para contar a história. Você dá o nome que você quiser. Esse aqui é o João. Oi, João, tudo bem? Você quer conversar comigo? Então, só o fato de você ter uma coisa tão simples assim, criança já vai te olhar. Porque às vezes a gente quer a gente quer a atenção da criança, mas a gente chama fulano, fulano, fulano. Tem até uma mãe que falou assim, poxa vida, mas eu chamo tanto a fulaninha lá, e ela já nem me olha. Eu falei, porque você fala tanto fulano, 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 que ela já sabe que você só está testando se ela está ouvindo ou não. Então, ela nem te olha mais. E aí, às vezes, a criança ela precisa desse recurso, né, mais tátil. Uma ideia, para quem tiver impressora em casa, a gente usa muito esses materiais lá no programa. Então, assim, minha criança é pequena, eu estou em casa, eu tenho uma impressora, eu vou atrás desses... Isso aqui é palito de escola, que tu compra, às vezes tem em casa, mesmo o palito de picolé, o que você tiver, até canudo, serve. E aí você pega essas figuras lá, não precisa ser preto, porque não vai fazer diferença. E aí você pega essas figuras lá. Mariana, vou usar isso como? Do jeito que você quiser, do jeito que a criança estiver precisando, né? Sei lá. A figura do jacaré. E aí eu posso colocar as músicas e posso sair contando a história. Era uma vez, tem aquela música clássica do seu Lobato, né? Tem o Lobato, tinha um sítio, você esconde isso. E nesse sítio tinha uma galinha, era cococó pra cá, era cococó pra lá. E aí criança vai, e você vai inserindo os animais. E nesse sítio tinha uma vaca, e a criança vai te interromper, ela vai dizer a vaca que faz mu. Exatamente, era mu, mu, mu pra cá. E aí você vai usar isso aqui para contar a historinha. Era uma vez, uma vaca. Como é que a vaca fazia mesmo, hein? Vamos escutar a vaca. Ou mon, como queiram, né? Então, existem várias possibilidades. Aí lá, que a energia lá em casa foi embora. Outra ideia, uma meia. Perfeito. Né? É um objeto lúdico, porque a criança ela vai simbolizar a qualquer momento. O que eu posso fazer com isso aqui também? Eu posso apagar a luz. Outro dia alguém falou, mas eu não tenho lanterna em casa. Não precisa, tem lanterna no seu celular. Você apaga a luz, você coloca a lanterna aqui e ela vai projetar na parede. Bem
grande. É porque eu não posso pagar aqui, senão eu vou desaparecer. Mas não precisa ser preto, né? A figura que você recortou. Baixa a lanterna até que nessa posição você projeta na parede. Mariana, eu não tenho impressora em casa, eu não vou gastar minha tinta com isso. Você continua com a lanterna do celular, que é uma coisa que você tem. Você apaga a luz, lá, senta a criança lá na cama com você e vai contar a história fazendo, sei lá, vou fazer o jacaré assim. Pede para alguém colocar a lanterna aqui, você faz o jacaré lá na parede. E vai para a musiquinha que você escolheu, vai para uma historinha que você... Quantas histórias a gente não cria, né? Ah, Mariana, pode ser outra coisa? Você pode pegar um álbum de família, né? Eu tenho, sei lá, foto da mamãe, do papai e minha foto. Aí eu vou começar, dependendo do nível de linguagem dessa criança. Ah, quem é que está usando um óculos, hein? Nesse álbum, que é interessante também você ter esses registros. Hoje a gente tem muita coisa no celular, mas você pode usar o celular também, né? Quem é que está usando o óculos? É o papai? É a mamãe? Então, são tantas possibilidades, porque não vê, na verdade, a gente está precisando falar. E dar o tempo também, né? Segurar um pouco a ansiedade, esperar um pouquinho, falei, agora eu vou esperar que a minha criança dê uma resposta para mim, para ver o que processou aí de informação. Então, são ideias bem simples que a gente pode estar usando, né, e aplicando para essas crianças em casa. Olha, eu estou lendo um monte de elogios aqui. Perfeito, ótimas dicas. É muito show e é engraçado como essas coisas simples fazem uma diferença enorme. Mas muitas vezes as mães estão tão ocupadas com o excesso de tarefas do dia a dia que elas não têm a criatividade suficiente para poder pensar nessas estratégias. E quando elas assistem uma live com uma pessoa falando, olha, pega uma meia, bota uns sininhos, uma luva, bota uns sininhos e faz um som, cara... Você está assim, abrindo um mundo de possibilidades com coisas simples. Isso, e aí você aplica a técnica que a fonoaudióloga te ensinou. Ela não te ensinou a testar os sonzinhos do Ling, ela não te ensinou a fazer aqueles sons, ela não te ensinou a fazer uma ênfase no meio da história lá, com a meia, com o bichinho da meia, você põe uma ênfase naquilo que a criança precisa. Então, isso dá uma alegria imensa para pai e para a criança. Quando você vê, ela já foi embora, né? Já desenvolveu. Outra coisa, eu não vou ter tempo de parar para fazer essas coisas. Mas uma mãe, uma vez, morava super longe e ela me mandou um videozinho pelo WhatsApp. Às vezes a gente tem até vontade de chorar com essas coisas, né? Mas ela estava com um monte de roupa lavada e o garotinho do lado. E ela foi falando, porque já é difícil lavar roupa e estender, e ficar estendendo, porque aqui é quente pra caramba aqui em Manaus, né? Aí ela dizia, você vai me dar a blusa vermelha do seu pai. E ele ia lá e dava. Ele estava num nível, assim, bom de compreensão. Agora eu quero a meia. Agora eu quero isso. Agora eu quero aquilo. Me ajuda aí, estende essa. Então, isso também faz parte das tarefas diárias. E eu estava trabalhando e também estava ali estimulando, né? Então, muitas vezes, não é o que se faz, não é o brinquedo que se tem, mas são os pais, esse empoderamento também, junto com o terapeuta, né? Saber o que precisa ser feito. Eu sempre digo, o que você precisa saber? Você tem noção exatamente do seu papel, qual é? E aí, a partir do momento que essa família entende o que precisa ser feito, o nosso trabalho vai embora. Isso é super importante. É isso mesmo, né? Eu acho que como o sucesso do implante depende de um trabalho conjunto, acho que às vezes deixa claro quais são os papéis, pode se achar que está faltando aí para a criança deslanchar e desenvolver uma linguagem muito proveitosa para todos. Mary, a gente está quase 1 hora no ar e eu gosto de fazer lives de 1 hora porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas que vão assistir depois. O povo está perguntando se você toparia fazer uma segunda parte dessa live. A gente pode fazer. Você pensa em mais algumas estratégias para trazer, a gente marca de novo em breve. Que realmente para mim foi um presente. Eu adoro brincar. E aí a gente pode brincar aqui, foi muito divertido. E é isso.
Tem assim, tem uma mãe pedindo aqui uma dica, mas eu acho que eu vou pedir para entrar em contato com você porque é muito específica. De qualquer forma, eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua generosidade e pela sua criatividade. Eu achei deliciosa essa live. Eu gosto de brincar com criança, né? Eu tenho 2 livros infantis e eu fiquei com algumas ideias aqui quando eu encontrar com os meus pequenos apelhadinhos para brincar com eles. E quem sabe praticar um pouquinho do meu lado forno aqui, pois já está despertando o meu lado forno aqui, mas é brincadeira. Eu sou comunicadora mesmo. E Meredith, obrigada de verdade. E foi um presente tê-la conosco, de verdade. Então, é presente todo meu. Quem me conhece, é porque eu não consigo ler os comentários, depois eu vou ler, mas quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão por isso. Estar com crianças e ver esse resultado, e ver a família participativa, para mim é uma alegria, uma felicidade. Tá? Então, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite seu, de sentar nessa janela com você para conversar, no meio de tantos profissionais gabaritados aí que eu vejo, que eu admiro, que eu acompanho o trabalho. Para mim é uma honra estar sentada aqui. Eu te agradeço de muito coração e agradeço todo mundo que está aí, que assistiu, né, que gostou, que possa dar um feedback do que pode melhorar, enfim. É isso. Muito obrigada mesmo, gente. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Beijinhos sonoros.